Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís, de Filosofia, e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao que a gente já vem estudando na disciplina. Lembrando que na sexta-feira passada, dia 14 de agosto, nós teríamos videoconferência na nossa sala de aula virtual. Acontece que por alguns problemas nós não pudemos estar presentes nessa videoconferência, então por conta disso essa videoaula está sendo postada para vocês terem acesso ao conteúdo e a gente dá prosseguimento que a gente já vem trabalhando, tá bom? Então vamos lá, peguem um caderno de filosofia de vocês. Ah, outra coisa, lembrando, esse conteúdo está todo disponibilizado em PDF no Proesc e também você pode estar solicitando na escola para pegar já o conteúdo em PDF impresso, tá bom? Vamos lá? Agora que você já pegou o caderno de filosofia, você vai escrever, como todas as aulas que você faz, você vai escrever o cabeçalho, tá? Vai colocar a identificação, o cabeçalho completo. Coloca também a data que você está assistindo esse vídeo. Aí no slide, olha só, tá a data de 14 de agosto, tá bom? Mas vocês podem modificar essa data e colocar a data que vocês estão assistindo o vídeo. Não esqueçam de colocar logo embaixo do cabeçalho, colocar o tema da nossa aula, que é antropologia. Nós vamos estudar um novo assunto a partir dessa videoaula. Vamos lá? Então vamos lá falar sobre o tema da nossa aula de hoje, que é antropologia. Gente, o termo antropologia deriva da palavra grega anthropos, que significa ser humano, o homem, e a palavra grega logos, que significa ciência, estudo ou conhecimento, tá? E a antropologia significa o estudo do ser humano. Então, essa é a etimologia da palavra antropologia, tá? Qual o objetivo da antropologia, professora? É buscar um entendimento amplo, comparativo, tá? E crítico dos seres humanos, seus conhecimentos e suas formas de ser. Então, a antropologia vai buscar entender o ser humano, vai buscar comparar os indivíduos, vai fazer uma análise crítica sobre os seres humanos, sobre os seus conhecimentos e a sua forma de vida, tá? Então é isso. Não esqueçam, gente, pausem o vídeo e anotem as partes principais, tá? Esses pontos, esses dois pontinhos, anotem no caderno de vocês embaixo do tema, que é antropologia, tá? Anotem no caderno de vocês os slides que eu estou passando. É muito importante vocês fazerem as anotações, tá? A antropologia, gente, abrange o estudo do ser humano como um ser cultural, um ser de cultura, um ser que faz cultura. A antropologia vai estudar as culturas humanas no tempo e no espaço. Vai estudar a origem das culturas, o desenvolvimento das culturas, as semelhanças e as diferenças. A antropologia tem o seu foco de interesse voltado para o conhecimento do comportamento cultural humano, ou seja, a antropologia vai buscar compreender e estudar o comportamento humano, a sua cultura, tá? Adquirida por meio do que, gente? Como é que a cultura é adquirida? Por meio do convívio social, do aprendizado social. Então, a partir da compreensão da variedade de procedimentos culturais dentro dos contextos que são produzidos, a antropologia, como o estudo das culturas, contribui para erradicar preconceitos derivados do etnocentrismo, fomentar o relativismo cultural e o respeito à diversidade. Olha como é importante o estudo da antropologia. Além de compreender as culturas humanas, de estudar sobre as culturas humanas, a antropologia ela busca compreender a variedade cultural. Como o ser humano, ele não possui apenas uma cultura, mas possui vários tipos de cultura, vários povos, várias raças, várias culturas diferentes, com várias crenças, com vários ritos, com vários hábitos diferentes, com várias linguagens diferentes, tá? Então isso vai buscar o que, gente, através da antropologia? Incentivar o relativismo cultural, que a cultura ela não é una, mas ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque a cultura está inserida dentro do tempo e do espaço.
ela tem um contexto para acontecer, depende do povo, depende do ser humano. Então, nenhuma cultura é parecida com outra. Então, por isso que a gente tem que aprender também a respeitar a diversidade cultural entre as pessoas. Para vocês terem noção, a cultura ela é tão ampla, ela é tão diversa e mista, que cada um de nós temos a nossa própria cultura. Por exemplo, a cultura da minha casa é diferente da cultura que vocês praticam na casa de vocês. Então, a cultura da casa do fulano é diferente da cultura da minha casa. Na minha casa nós temos uns hábitos e na casa de outra pessoa tem outros tipos de hábitos. Então, a cultura é muito relativa, a cultura é diversa. E a antropologia vai se encarregar de estudar essas culturas humanas. Além disso, gente, a antropologia se constitui como um campo científico específico, tá? Ela se articula com outros campos do saber. A antropologia ela sempre vai conversar com a história, conversa com a filosofia, conversa com a sociologia, com a psicologia, com a biologia, com o direito, mas ela vai buscar a unidade, tá? Para tentar compreender o ser humano. A antropologia é um tipo de método, é uma ciência própria, tá? Então você pode se tornar um cientista, pode se tornar um antropólogo. Você vai estudar o comportamento humano, estudar as culturas humanas, então você vai ser um antropólogo. Você vai ser um cientista que busca conhecer as culturas, as diversas culturas humanas, tá? Então, por meio de métodos particulares, por meio de métodos próprios da antropologia, a antropologia vai investigar o ser humano, tá? Investiga suas diversas formas culturais, seu comportamento, a vida social, porque a antropologia é um método de investigação, é um método de conhecimento, um método de pesquisa, e a antropologia é uma ciência. Se eu perguntar para vocês, gente, antropologia é uma ciência, verdadeiro ou falso? Vocês vão dizer, verdadeiro, professora. Antropologia é uma ciência porque ela tem um método próprio de investigação. Ela investiga o ser humano, investiga suas culturas, seu comportamento e sua vida social. Então, a antropologia é uma ciência que conversa com outras áreas do saber, como a filosofia, a biologia, a história e assim sucessivamente. Então, gente, eu acabei de falar para vocês que a antropologia tem um método próprio de investigação, porque ela é uma ciência. Como é o nome desse método, professora? Esse método da antropologia nós vamos chamar de etnografia, tá? A etnografia é o método próprio de trabalho da antropologia. O objetivo da etnografia é o de descrever a vida das pessoas com precisão e profundidade, tá? Através de observações detalhadas obtidas principalmente através do trabalho de campo. Ou seja, o antropólogo, que é o cientista, ele se desloca, ele vai para um lugar, ele vai para o campo, mas não é campo de roça, de plantação, campo de pesquisa, tá? Então, o antropólogo vai para o campo de pesquisa, ele observa o comportamento humano, ele faz uma observação detalhada, ele convive com as pessoas, ele descreve a vida das pessoas. E esse método é o que a gente chama de etnografia. É um registro da cultura daquelas pessoas, do campo, do espaço, do ambiente onde o cientista, que é o antropólogo, está estudando e investigando. Então, gente, é a partir da observação de fatos e fenômenos em campo que o antropólogo coleta, analisa e interpreta dados e aspectos culturais com o intuito de examinar como se dá a vida social na realidade cotidiana de determinados indivíduos e grupos. O método etnográfico é, então, um estudo e registro descritivo das características culturais de um determinado grupo social. Olha o conceito do método etnográfico, gente. Prestem bastante atenção, porque isso é muito importante, tá bom? Todas as sociedades humanas, gente, passadas ou as sociedades humanas presentes, as extintas ou as existentes, sempre vão interessar ao antropólogo, que é o cientista. Nesse sentido,
algumas divisões apontam para a existência de sub-áreas dentro da antropologia, ou seja, dentro da antropologia existem outros tipos de áreas, tá? Em que o antropólogo se dedica. Tem a arqueologia, que é o estudo das culturas extintas, ou seja, quando você assiste aquele filme que tem os arqueólogos escavando o osso do dinossauro, o fóssil, né, limpando, fazendo as escavações, eles são os arqueólogos, tá? Eles fazem o estudo das culturas antigas e extintas. Tem também a etnografia, que também é uma outra área dentro da antropologia que a gente já estudou, que faz a descrição das sociedades humanas. Tem a etnologia, tá? Que faz a comparação entre as culturas que existem. Outra sub-área dentro da antropologia é a linguística, é o estudo das linguagens humanas. E tem também o folclore, que é uma área dentro da antropologia. E o folclore é a manifestação cultural tradicional, ou seja, são manifestações culturais que são tradicionais dentro de determinada cultura. Aqui no Brasil, gente, a antropologia se desenvolveu através dos estudos de pesquisadores europeus sobre as sociedades indígenas no território brasileiro. Ou seja, os pesquisadores europeus, os antropólogos europeus, encontraram uma cultura totalmente diferente daquela que eles estavam acostumados. Então, eles passaram a investigar a cultura brasileira. E eles viram que aqui no território brasileiro não havia somente um tipo de cultura, mas existiam em cada região existiam culturas totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo território brasileiro, tá bom? Nesse sentido, gente, como a antropologia estuda sobre o homem, esse é um animal diferente dos outros, ou seja, o ser humano é um animal diferente dos outros animais. Por que o ser humano é diferente? A gente já estudou nas outras aulas, na nossa primeira aula sobre a relação entre o homem e o mundo. Por que o ser humano é diferente dos outros animais? Porque o homem utiliza a sua razão, o seu pensamento. Então, o homem cria em seu universo a diversidade das religiões. O homem consegue transformar o mundo. Lembra que a gente estudou sobre isso? O homem consegue criar cultura, ele cria religião, cria os mitos, ele transforma o mundo. E é isso que impulsiona dentro da filosofia, é isso que impulsiona o homem a pensar e transformar o mundo, pensar filosoficamente sobre o mundo, transformando isso em uma antropologia filosófica, tá? Então, quando a gente pensa no homem como um ser que transforma o mundo, um ser de racionalidade, um ser pensante, um ser que produz religião, mito, cultura, linguagem, e que um homem que pensa filosoficamente, a gente está falando da antropologia filosófica, tá bom? Vamos lá, continuar no próximo slide. Tem mais um pouquinho sobre a antropologia filosófica para a gente entender o que é essa antropologia filosófica. Olha só, gente, antropologia filosófica, só para fechar o nosso estudo da nossa videoaula de hoje, tá? A antropologia filosófica tem o objetivo, o estudo do homem em suas características essenciais e nas suas manifestações culturais. A antropologia filosófica vai buscar refletir filosoficamente sobre o homem. A antropologia filosófica é o campo do conhecimento que pretende responder à pergunta: o que é o homem? Lembra que eu falei para vocês que a filosofia ia procurar compreender e perguntar sobre o que é o homem, o que o homem faz, como o homem costuma agir, o que é que o homem gosta de fazer, o porquê que ele faz? A antropologia filosófica vai estudar o homem, mas não só o que ele faz, mas o que o homem é, tá? Então, a antropologia filosófica vai procurar responder a essa pergunta: o que é o homem, tá? Então, essa antropologia filosófica vai fazer observações sistemáticas e vai refletir sobre o homem e a sua capacidade de criação e de produção cultural. Então, a antropologia filosófica vai procurar refletir sobre o homem, sobre como o homem consegue produzir cultura no mundo. Lembra que a gente estudou
que é a filosofia que vai procurar compreender a relação entre o homem e o mundo, e essa relação entre o homem e o mundo, ela é uma relação estritamente única, que só o ser humano é capaz de produzir algo, de transformar o mundo. Então é por isso que a antropologia filosófica surge. É uma investigação, ela busca refletir sobre a relação do homem com o mundo. Por que que o homem cria cultura? Por que que o homem cria linguagem, cria religião, cria tudo em sua volta, tá? Essa antropologia filosófica surgiu quando, professora? Surgiu por volta de 1920, século 20, tá bom? E busca investigar o fenômeno humano. O seu objetivo maior é saber o que é o homem, como eu já falei. Assim, a antropologia filosófica é o estudo reflexivo sobre o fenômeno humano e todas as suas formas de existência, produção cultural, crenças, costumes, valores e sua forma de pensar. A antropologia filosófica vai refletir sobre o fenômeno humano, sobre o ser humano, sobre o que é o homem, vai refletir sobre a sua forma de existir, sua produção de cultura, de costumes, de valor, e sua forma de transformar o mundo, de lidar com o mundo, de agir no mundo. Então, gente, essa foi a nossa videoaula dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Quando eu era criança, o meu sonho era ser antropóloga. Era estudar os fósseis, encontrar os ossinhos dos dinossauros, viajar, conhecer o Egito Antigo, como que era naquela época. Era o meu sonho de criança. Eu não sei se um dia eu vou realizar isso, mas eu queria muito ser arqueóloga, que é uma área dentro da antropologia. Então, e vocês já se pensaram, já se imaginaram sendo antropólogos, sendo pesquisadores? Como que seria ser investigador, estudar uma cultura humana? E essa é a nossa atividade avaliativa, tá? Tem uma atividade, essa atividade está lá no Proesc, ela está escrita assim mesmo, atividade aula 2, tá? Nessa atividade, vocês vão pensar, vocês vão imaginar que vocês são pesquisadores, que vocês são antropólogos, tá bom? Vocês vão se imaginar com chapéu de antropólogo, com coletinho de antropólogo, bem um investigador, um pesquisador mesmo. Vocês vão observar o mundo em sua volta, vocês vão fechar os olhos, vocês vão abrir, vocês vão olhar pela janela da casa de vocês, vocês vão andar pela casa de vocês, investigar o que tem de curioso na casa de vocês, o que vocês encontram, o que vocês sentem cheiro, vocês conseguem pegar nas coisas, quem vive com vocês. Vocês vão descrever para mim, tá bom? Num papel, no caderno de vocês mesmos, vocês vão descrever em um texto o que vocês, como antropólogos, encontram dentro da casa, olhando pela janela. Tá tudo descrito na atividade, tá bom? Vocês vão fazer esse papel de antropólogo, que é descrever a cultura da casa de vocês, tá? Essa atividade deverá ser entregue pelo Proesc também. Vocês já sabem, fazer atividade no caderno, façam de caneta, tá bom? Escrevam no caderno, coloquem a identificação, o cabeçalho, coloquem o nome de vocês, coloquem a aula. Qual é a atividade? É da aula 2? Coloquem lá, atividade da aula 2. Aí vocês vão fazer a devolução lá no Proesc, vocês vão tirar uma foto e vocês vão colocar lá no Proesc, fazer a resposta no Proesc. É muito fácil, mas gente, quem tiver dúvida, quem não estiver conseguindo colocar no Proesc, pode me enviar pelo WhatsApp, tá bom? Mas não esqueçam, façam de caneta, eu preciso que vocês façam de caneta, senão eu não consigo ler o que está escrito de lápis, tá? Qualquer dúvida, me chamem, tô no WhatsApp. E é isso, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado, conseguido compreender essa aula, que é muito legal sobre antropologia. Qualquer dúvida, estamos aí. Forte abraço para vocês e tchau, tchau!